Beleza, povo? Meu nome é Roberto Zander, esse aqui é o canal Zander Caos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre igualdade e sobre liberdade. Nós vamos entender hoje que esses dois conceitos, em sua essência, estão em lados opostos de uma balança. Nós vamos entender que toda a solicitação da sociedade, toda a colocação da sociedade por meio de legislativos, de movimentos da sociedade, ou mesmo por decisões do judiciário, ou por imposição do executivo, toda a decisão sempre estará flutuando nessa esfera, nesses dois lados, estará flutuando entre liberdade e igualdade. Entenderemos hoje que um Estado 100% igual é um Estado sem nenhuma liberdade. Um Estado 100% livre é um Estado sem nenhuma igualdade. Nós vamos falar sobre esse tema assim que rodar a vinheta. Beleza, galera? Então, como a gente estava falando, abordando esses dois temas, vou tentar abordar da maneira mais rápida possível. Eu quero que esse vídeo seja referência para muitas conversas que nós teremos no futuro ainda. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é a gente tem que entender por que eu estou colocando para você esses dois conceitos numa balança ou num gradiente. A gente tem que entender que assim, abstraindo o primeiro momento da civilização, que é o momento nômade e tal, a gente consegue perceber que a partir do momento que o ser humano se torna sedentário, que ele resolve parar e formar sociedades, a partir desse momento se formam classes. A partir desse momento a gente tem alguém que manda, alguém que faz cumprir a ordem, alguém que obedece. Isso é o mínimo que nós sempre teremos. O mínimo de classe que nós teremos sempre será isso. Isso é o máximo que nós teremos de igualdade. É o máximo. E a partir disso, o homem, a primeira coisa que o homem vai solicitar, e isso é uma coisa que a gente estuda até lá quando vai falar sobre direitos constitucionais, sobre direitos humanos. A gente fala sobre isso. A primeira coisa que o homem vai solicitar é a liberdade. Sempre. A liberdade vai fazer com que o homem saia do estado absolutista. Porque o estado absolutista é o estado em que o homem não tem a liberdade. É o estado em que eu tenho um mínimo de classes. É o estado onde eu tenho a relação o mais igual possível. Não tem como ter uma relação igual como a gente muitas vezes romantiza, aquela coisa de ursinhos carinhosos e ursinhos gummy. Não tem como. Não vai acontecer isso. O mínimo que a gente vai ter é alguém mandando, alguém fazendo a ordem cumprir e alguém obedecendo. É o mínimo sempre. Portanto, isso vai fatalmente culminar no estado absolutista. Em alguém que normalmente cria a regra, julga a regra e executa a punição. Bom, diante disso eu preciso que você entenda que a primeira coisa que o homem vai pedir, voltando então, é ser livre. E quando o homem pede para ser livre, quando ele pede, cara, eu não quero mais que você tenha o direito de me privar da liberdade sem eu poder contrariar, sem eu poder me defender. Eu não quero. Eu quero ter o direito de dizer essa tua decisão está errada. A partir do momento que o homem pede a liberdade, ele solicita, ele está solicitando na verdade Estado, se afasta de mim. A solicitação de liberdade sempre é uma solicitação para que o Estado se afaste, para que tenha menos prestações positivas do Estado. Eu não quero o Estado se metendo no que eu estou fazendo, eu quero ser livre. A liberdade, o pedido, a solicitação por liberdade, você sempre tem que entender como uma solicitação pelo afastamento do Estado. Bom, por outro lado, uma sociedade 100% livre é uma sociedade em que o Estado não atua. E eu posso muito bem invadir a sua casa, roubar tudo que você tem, matar você, violentar a sua família, e não haverá punição, porque uma sociedade, estamos abstraindo aqui, totalmente livre. Eu fui na tua casa, pilhei tudo que você tinha, botei fogo, acabei com a sua vida, fui embora. Está totalmente livre
Não haverá punição para mim, lembra? A liberdade é o afastamento do Estado. Só vai acontecer alguma coisa comigo se, sei lá, por um azar. E se alguém fizer alguma coisa pra mim, essa pessoa também não será punida pelo Estado por isso. Isso é totalmente livre. Por isso que, agora trazendo para exemplos mais concretos, quando a gente tem a solicitação de liberdade, quando a liberdade é atendida e entregue ao homem, a liberdade fatalmente traz a desigualdade. Porque a liberdade implicará, por exemplo, o a livre iniciativa. E alguns têm melhores iniciativas que outros. Eu posso ser até mais assertivo ao te dizer que a sociedade decidirá que algumas iniciativas têm mais valor do que outras. Alguns talentos valem mais. Talento é uma palavra que usa-se até para moeda. Um microfone na mão de alguém que sabe cantar vale mais do que um microfone na mão de alguém que sabe ensinar, por exemplo. Não estou preocupado com certo e errado, estou falando um fato. Bom, beleza, livre, iniciativa. O cara nasceu, foi lá, cantou, fez sucesso, ficou rico, ponto. Beleza. Problema nenhum. Mas perceba que isso só é possível porque nós estamos falando de uma sociedade livre. Com algum conceito em que nós estamos na balança mais para a liberdade do que para a igualdade. Porque, do contrário, imaginemos o que a gente tem hoje de sociedade mais igual possível. O que a gente tem hoje é Coreia, Cuba, China. É o mais igual que a gente tem possível, assim. É igualmente uma merda, mas é igual. Né? É um pouco mais de 3 classes, né? Quem manda, quem faz a ordem ser cumprida e quem obedece. Cuba tem a classe do turista, do que tem a moeda estrangeira, que come bem e tal. Tem mais classes, mas é o mais próximo que a gente tem de igualdade. Hoje. É igualmente uma merda, mas é igual. Bom, lá, você pegar o microfone e cantar, não é e todo mundo gostar e querer consumir, não é um determinante que você vai ficar rico e milionário, não estando lá. Não. A Beyoncé, se fosse cubana, não teria o dinheiro que tem. Não. Neymar, se fosse cubano, não teria o dinheiro que tem. Porque nós teremos dentro desse pensamento a igualdade. Então ele vai receber o que o Estado acha que ele tem que receber, e o que exceder isso será distribuído de alguma forma. Bom, é uma reflexão muito simples para te mostrar como esses dois extremos funcionam. A primeira coisa que o homem solicita é a liberdade. A liberdade traz a desigualdade. Quando você pede a liberdade, você está pedindo, na verdade, que o Estado se afaste. E quando o Estado se afasta, algumas pessoas têm mais iniciativa que outras. E mesmo dentre as que têm mesma iniciativa, alguns talentos valem mais. E isso causa desigualdade. Bom, então, se causa desigualdade, é óbvio que o homem solicitará a igualdade. E quando o homem pede igualdade, ele pede que o Estado atue. É isso que o homem está pedindo quando ele pede igualdade. Ele pede que o Estado, que alguém maior, que a instituição do Estado venha a atuar. Bom, agora que já entendemos esse conceito, vimos que o extremo da liberdade não terá a igualdade, que o extremo da igualdade não terá a liberdade. Bom, agora a gente pode avançar um pouquinho e pode conversar ainda rapidamente sobre esse conceito no direito brasileiro. Igualdade, para a gente no Brasil, terá 2 sentidos, o formal e o material. O formal é o jurídico, todos são iguais perante a lei. Se você é mulher, se você é homem, se você tem alguma limitação física, não importa. Se você matar alguém, será julgado de maneira igual, porque todos são iguais perante a lei, ponto final e acabou. Tem um outro sentido, que é a igualdade material, que vai dizer o seguinte: cara, no mundo real nós não somos iguais, nunca fomos e nunca seremos. Não é para uma pessoa que tem limitação motora, que não anda,
para essa pessoa conseguir emprego é diferente do que uma pessoa que anda. É mais difícil para um cego conseguir um emprego. É mais difícil do que para uma pessoa que não é cega. Então isso tem uma diferença? Tem. Então haverá uma atuação do Estado para proteger, para inserir essa pessoa no mercado de trabalho, por exemplo, nessa abstração. Mulheres e homens têm, biologicamente, são diferentes. O corpo, fisicamente, o homem é mais forte. Então, num exame físico para a Polícia Federal, para o Exército, para a PM, a mulher correrá uma distância menor com um tempo maior, fará menos barras e por aí vai, porque fisicamente ela é menos forte que o homem. A mulher, ao ficar grávida, tem uma mudança corporal absurda e é justo que ela tenha a licença maternidade, que é de 120 dias. Percebe que isso são diferenças que existem e o Estado tratará essas diferenças, sempre se metendo com prestações positivas, discriminações positivas. É o Estado se metendo para corrigir discrepâncias. Bom, esse vídeo vai ficar por aqui mesmo, porque só que eu queria que você entendesse isso. Igualdade e liberdade estão em extremos completamente diferentes. Toda a solicitação da sociedade, como movimento, ou por sua representação, legislativo, executivo, judiciário, toda solicitação, toda demanda sempre terá um escopo de liberdade e igualdade. E isso significa dizer Estado atuando ou Estado afastado. Significa dizer que se o Estado atua, eu tenho menos liberdade. Se o Estado não atua, eu tenho mais desigualdade. E a gente tem que prestar atenção, tem que sempre julgar onde na balança está essa decisão, essa deliberação. Está para que lado a balança? Se tiver para algum extremo, vai ter consequência. Para o outro extremo. Então, as decisões precisam buscar um certo equilíbrio nessa reflexão. Como eu te falei, isso aqui é só um vídeo base, porque conversaremos sobre muitos conceitos na frente. Eu vou trazer você de volta para esse vídeo aqui, para que a gente consiga entender e alinhar o que é esse conceito de igualdade para o direito brasileiro, o que é o conceito de igualdade e liberdade nessa balança, nesses dois extremos, em que um Estado totalmente livre, ele não tem igualdade nenhuma, é a lei do mais forte, é a selva é livre. Um Estado totalmente igual é a bosta, é Cuba, Coreia. Não há liberdade nenhuma. Se o cara quiser, ele olha pra você e fala, ó, mata esse aqui. Por quê? Porque sim, vai. Tô dizendo que é assim lá, aqui ou lá, não. Tô dizendo que isso é um Estado totalmente igual. Eu usei exemplo de Cuba e Coreia, porque é o que a gente tem hoje, né? É isso. Deixa teu comentário aqui se você for com dúvida. Dá aquele joinha, compartilha nas redes sociais, te inscreve no canal. Nós vamos seguir falando. Lembrando que tem também o facebook.com/zandercaus e eu fiz finalmente o twitter.com/zandercaus e fiz um Instagram, sim, Zandercaus, mas eu não estou alimentando ele ainda porque eu estou sem Android. Mas tá bom, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Mas eu me preocupo quando algumas associações começam a aparecer. Por exemplo, algumas pessoas começam a associar a crença em Deus com um comportamento, uma atitude, um conceito de vida racional ou não racional. Então, de repente, a gente pega e pensa o seguinte, a sociedade começa a pensar, os novos adultos começam a pensar, cara, se você acredita em Deus, você vive num mundo fantasioso, você provavelmente não é um cara que não gosta de ciência, não apoia a ciência, não acredita na ciência, e provavelmente você não estuda, deve ser um fundamentalista. Por outro lado, se você é ateu, você deve ser culto, deve ser uma pessoa que lê muito, deve ser uma pessoa racional. Eu preciso te dizer que essa crença é uma das crenças mais absurdas que podem existir. Não é a ideia do vídeo, mas eu poderia defender para você, sem nenhum problema, que Deus não é sentimento, Deus é razão. Tanto faz se você pensa num Deus que
transcenda o homem, ou num Deus que seja produzido pelo homem, não importa. O que importa é que Deus vai ser pensamento. Deus nunca vai ser sentimento. Deus só cabe no mundo das ideias, só cabe no pensamento. Deus, acreditar ou não em Deus, vai ser uma deliberação racional. Não acreditar, assim como acreditar, será uma deliberação racional. Tem tudo a ver com razão. Alguns dos maiores filósofos racionalistas pensam Deus.